Salve Maria e a paz de Cristo! Estamos no 24º dia da consagração total a Nossa Senhora. O tema de hoje será: esta devoção conduz à união com o nosso Senhor. Mas antes, vamos rezar uma Ave Maria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, vamos para o tratado. Pegue aí o tratado. Eu estou no artigo 4. Esta devoção é um meio excelente de promover a maior glória de Deus. Parágrafo 151. Quarto motivo. Esta devoção fielmente praticada é um excelente meio para fazer com que o valor de todas as nossas boas obras contribua para a maior glória de Deus. Que interessante. Quase ninguém age como este nobre intuito, apesar de a isto estarmos obrigados, ou porque não conhecem que consiste a maior glória de Deus, ou porque não a quer. Temos uma mãe e podemos pedir sua ajuda. Isso não vai ofender a Deus. Muito pelo contrário, quando amamos Maria, amamos a Deus e Ele fica muito feliz. Porque é sua mãe. Qual é o filho que não gosta que agrade a sua mãe? E se Deus pede para honrarmos pai e mãe, quem somos nós para não honrarmos a mãe do nosso Salvador? E com esta consagração, o nosso valor, as nossas boas obras contribuem para a maior glória de Deus. Olha só que coisa linda, porque Deus é bondoso. E, claro, quando fazemos o bem, Deus nos usa para ajudar aquelas pessoas que moram na rua, não têm onde ir, não têm o que comer, não têm onde morar. E com certeza, essas pessoas elas pedem de Deus. Se elas forem crentes a Deus, se elas acreditarem a Deus, elas pedem suas orações. Meu Deus, me ajude, que alguém possa me ajudar, que alguém possa me dar algum alimento ou algum dinheiro para comprar uma comida, um pão. E Deus nos usa, Deus toca no nosso coração para ajudar aquelas pessoas que necessitam. E Deus sempre vai providenciando. Inclusive, existe uma acusação que diz assim: se Deus existisse, se Deus é bom, se Deus existe, por que existe tanta maldade no mundo? Mas essa maldade não é culpa de Deus. E, de fato, Deus ele é bom, ele é bondoso. Mas essa maldade existe por causa de nós. É pela nossa culpa. É pela culpa dos homens, de todos nós. Porque nós fazemos maldade com as pessoas. Nós não praticamos o bem. Em vez de praticar o bem, nós praticamos o mal. Por isso que existe maldade neste mundo. E Deus, ele usa os seus filhos que têm um coração sincero, que têm um coração aberto a Ele, para ajudar aquelas pessoas que precisam, para fazer o bem e não fazer o mal, tá? E infelizmente existe esta maldade por causa de nós que praticamos o mal. Não é Deus, não é culpa de Deus, é nossa culpa. E precisamos rezar para que mais pessoas possam fazer o bem, que nós possamos ser bondosos como a Virgem Maria, que a Virgem Maria ela sempre foi boa, ela sempre foi bondosa, ela sempre ajudava as pessoas que precisavam, tá? E Nossa Senhora possa interceder por nós, que nós possamos ter Deus no nosso coração, porque existem pessoas que fazem maldade com as outras, porque elas não têm Deus no coração. Então precisamos ter Deus no coração, precisamos ter paz, ter amor para com o próximo, que assim podemos contribuir para um mundo melhor, né? E claro que isso é passageiro, que no céu, na vida eterna, quando tiver o novo céu, nova terra, quando Jesus voltar, aí sim não vai ter mais essa maldade. Vai reinar só o bem vai reinar, mas não aqui, neste mundo, nesta terra, mas no novo céu, nova terra, quando Jesus voltar. Tá? Que vai ser a vida eterna, que os mortos ressuscitarão.
tá bom? Então temos que aguardar e esperar com paciência a vinda de nosso Senhor, que não vai ter mais choro e ranger de dentes, não vai ter mais sofrimento, doença e nem a morte, porque estaremos ali no céu, vivendo eternamente com nosso Senhor, com os nossos corpos ressuscitados. Mas para isso acontecer, para estarmos lá no paraíso, no céu, precisamos viver uma vida de santidade, uma vida boa. Precisamos viver o céu aqui na terra, como os santos fizeram, fazendo bem, corrigindo seus erros, se convertendo e se arrependendo de seus pecados, tá bom? Vamos lá, artigo 5, aqui no tratado. Esta devoção conduz à união com nosso Senhor. Parágrafo 152. Quinto motivo, esta devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para chegar à união com nosso Senhor. E nisto consiste a perfeição do cristão. Esta devoção é um caminho fácil. Número 1. É um caminho fácil, é um caminho que Jesus Cristo abriu quando veio a nós, e no qual não há obstáculo que nos impeça de chegar a Ele. Pode-se, é verdade, chegar a Ele por outros caminhos, mas encontra-se muito mais cruzes e mortes estranhas, e muito mais empecilhos que dificilmente se vencem. Será preciso passar por noites obscuras, por combates e agonias terríveis, escalar montanhas escarpadas, pisando em espinhos agudos, atravessar desertos horríveis, enquanto que pelo caminho de Maria passa-se com muito mais doçura e tranquilidade. Ou seja, pessoal, existem outros caminhos que podemos percorrer para chegar até Jesus, mas esses caminhos são mais árduos, são mais difíceis, tem muitos obstáculos, muitos buracos, muitas dificuldades. Mas quando eu passo através de Maria para chegar até Jesus, que Maria é esse caminho, é mais fácil. E eu consigo chegar até Jesus, porque Nossa Senhora vai intercedendo, vai me protegendo. E se eu cair, ela vai me levantar para chegar até o Senhor, para eu não desistir, tá? Número 2. Esta devoção é um caminho curto. Parágrafo 155. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo, seja porque dele não nos extraviamos, seja porque, como acabo de dizer, nele marchamos com mais alegria e facilidade. E, consequentemente, com mais prontidão, avançamos mais em pouco tempo de submissão e dependência a Maria, do que em anos inteiros de vontade própria e contando apenas com o próprio esforço, pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias, assinaladas sobre seus inimigos. Ou seja, é um caminho curto, porque se eu passasse por um outro caminho, se eu não passasse através de Maria, se eu escolhesse um outro caminho, eu poderia demorar muito tempo, poderia demorar dias ou até mesmo anos para chegar até o encontro de Jesus, porque esses caminhos têm dificuldades, têm obstáculos, e eu posso até desistir, porque vem muitas dificuldades e posso acabar desistindo. Mas se eu optar pelo caminho da Virgem Maria, é mais curto, a duração é pouca, então eu consigo chegar até Jesus. É isso que São Luís nos diz. 3. Esta devoção é um caminho perfeito. Parágrafo 157. Esta prática de devoção à Santíssima Virgem é um caminho perfeito para ir e unir-se a Jesus Cristo. Pois Maria é a mais perfeita e a mais santa das criaturas, e Jesus Cristo, que veio perfeitamente a nós, não tomou outro caminho em sua grande e admirável viagem. Ou seja, pessoal, até Jesus poderia optar por outro caminho para vir até nós, para nascer aqui na Terra. Mas o próprio Jesus escolheu passar por Maria, pois ela é a porta. Então, se o próprio Jesus escolheu passar por Maria, quem sou eu para não escolher passar por ela para chegar até Jesus, para chegar até o seu encontro? Não é verdade? Então, esse é o caminho mais perfeito, porque Maria é a criatura, é a mulher, é a pessoa mais perfeita que existe. Não existe mais nenhuma criatura que seja perfeita, tá? E Jesus, claro, Jesus ele é perfeito porque ele é Deus, né? Quando eu digo assim que não existe mais nenhuma criatura, eu quero me referir a nós, seres humanos, tá? Porque Jesus é Deus, então ele é perfeito, porque ele é Deus, né? Mesmo assumindo
uma forma humana, ele continua perfeito porque ele é santo e ele é Deus. Mas Maria, ela não é deusa e ela é perfeita, porque ela é a mãe de Deus. E Deus preparou Maria para ser imaculada, para ser perfeita, tá bom? Número 4, parágrafo 159. Esta devoção é um caminho seguro. Esta devoção à Santíssima Virgem é um caminho seguro para irmos a Jesus Cristo e adquirirmos a perfeição unindo-nos a Ele. Parágrafo 164. Segundo, esta devoção é um meio seguro para ir a Jesus Cristo porque pertence à Santíssima Virgem e lhe é próprio conduzir-nos a Jesus Cristo, como compete a Jesus Cristo conduzir-nos ao Pai Celestial. Ou seja, pessoal, lembra que eu falei que são 3 degraus que São Luís cita isso no tratado para chegar até o céu, para chegar até Deus. Primeiro degrau é passar por Maria, o segundo degrau, passar por Jesus, e o terceiro é Deus. Maria me leva até Jesus e Jesus me leva até Deus. É um caminho seguro, pois eu não tenho tantas dificuldades, tantas tribulações como eu poderia ter em outro caminho que eu optasse passar. E Maria vai me protegendo, vai me conduzindo durante esta caminhada rumo ao seu filho. E compete a Jesus me levar até Deus, como São Luís diz aqui. Parágrafo 166. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. Eu acho muito interessante essa frase que eu coloquei, porque ela pode ser curta, mas tem grande significado. Onde está Maria, não entra o espírito maligno. E um dos motivos, que eu já até citei em uma aula, só que eu citei só um, porque o inimigo, ele tem medo, ele tem ódio de Nossa Senhora, e ele tem medo. Além do ódio que ele tem com a Virgem Maria, ele tem medo também. E eu citei só um motivo de que é humilhante para o inimigo uma mulher, uma criatura, pesar na sua cabeça do que o próprio Deus. Mas existem outros motivos também. O inimigo, ele tem medo de Nossa Senhora porque através dela veio a salvação. Por isso que ele tem ódio de Nossa Senhora, tem medo dela, porque através dela Jesus veio até o nosso encontro, veio nos salvar. A salvação entrou através da Virgem Maria. Ela é a porta da salvação. Mas claro, quem nos salvou, quem é o nosso Salvador é Jesus. Mas para Jesus vir até nós, para Jesus nos salvar, ele passou por Maria. Entendeu? Por isso que ela cooperou com o plano da salvação de Deus. Ela ajudou, ela cooperou. Tá? Não quer dizer que foi Nossa Senhora que nos salvou. Foi Jesus. Mas ela cooperou para isso se realizar, para Jesus nos salvar, tá? Então, por isso que o inimigo, ele tem medo e tem ódio de Maria. Porque foi através dela que veio a salvação e porque ela pesou na sua cabeça. E por ela ser imaculada, não ter pecado, não ter caído em tentação, por ela ter sido forte, perseverante. E quem deu estas graças a Maria, para ela ser forte e perseverante, para ela não cair no pecado, foi Deus. Muito bem, pessoal, agora nós vamos para as orações e daqui a pouco voltamos com as meditações do dia. Maria Estela, ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada celeste, feliz entrada, ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dai-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca, as prisões aos réus desata, e a nós, cegos, alumia, de tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos grajeia, ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu, ouça aquele que, nascendo por nós, quis ser filho teu, ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extinta os nossos pecados, dai-nos pureza e brandura, dai-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos 3 um louvor. Amém. Ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que salve um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós.
Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e torpor do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor. Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade do coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Poder de Deus que tirais o pecado do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Criador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, voltamos, tá? E a meditação é por Santo Afonso Maria de Ligório. Em uma palavra, é tão grande a dignidade da Virgem, que se bem que Deus, só com sua sabedoria infinita, possa compreender, todavia, no dizer de São Boaventura, com toda a sua onipotência, não pode fazer outra maior. Quem considerar isto, deixará de estranhar porque os santos evangelistas,
que tão difusamente registram os louvores de um João Batista, de uma Madalena, tão escassos, se mostram em descrever as grandezas de Maria. Tendo dito que desta exímia virgem nasceu Jesus, não julgaram necessário acrescentar outra coisa, porque neste seu maior privilégio se acham incluídos os demais. Qualquer título que se lhe dê nunca chegará a honrá-la tanto quanto o de Mãe de Deus. Ou seja, o que Santo Afonso quis dizer? O que podemos refletir nisso? Que, como ele citou aqui o exemplo, né? Os exemplos de João Batista e de Maria Madalena, que tem os privilégios registrados nos evangelhos. João Batista, que Jesus até fala, né? Não existe outro homem maior nascido de mulher do que João Batista. E João Batista batizou Jesus. Que graça, né? Ele foi o último profeta, ele é o profeta dos profetas, né? E isso está registrado nos evangelhos, no Novo Testamento. Maria Madalena, que foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus, já é um privilégio também muito grande, porque Jesus a escolheu para anunciar a sua ressurreição, para anunciar a boa nova. Então, ela teve esse papel fundamental na ressurreição de Jesus, porque ela foi a primeira a anunciar a sua vitória sobre a morte. E os evangelistas, a única coisa assim que eles citam de destaque sobre a Virgem Maria é que ela é a Mãe de Deus. Não tem nada que se compara a isso. Não existe mais nenhum privilégio que possa se comparar a esse de Nossa Senhora, por ela ser a Mãe de Deus. Então, como Santo Afonso disse aqui, não existe outro título que possa honrar tanto Maria como o título de Mãe de Deus. Santa Mãe de Deus. Já pensou você ser Mãe de Deus? A gente fica de queixo caído, porque não tem explicação. Então, Maria é a única que é a Mãe de Deus. Ela teve esta graça, esta grande graça, este grande privilégio. É claro que cada um teve sua missão e seu papel. Na igreja, até hoje, né, nós temos os nossos papéis, os padres têm os papéis, a missão deles. Nós leigos, né, uns leigos se casam, outros viram missionários, vivem o celibato. Freiras também têm o seu papel ali, o seu voto religioso, e cada um tem a sua missão. E os apóstolos, por exemplo, Pedro, né, também podemos citar Pedro, foi o primeiro Papa, que também é uma grande honra, uma grande graça, um grande privilégio. Né? Pedro e Paulo também, que Pedro e Paulo são duas colunas da igreja, não é verdade? E Maria teve esse privilégio muito grandioso de ser a Mãe de Deus. E nenhum outro privilégio, nenhuma outra função pode se comparar a esse de nossa Mãe querida, pois ela é a Mãe de Deus. Né? Que coisa linda! Que é isso que Santo Afonso nos mostra, não é verdade? Isso não significa que também devemos desmerecer os privilégios dos santos, porque, como eu falei, cada um teve sua missão. Né? Todos os privilégios dos santos, como aqui de João Batista e de Maria Madalena, são muito importantes e são grandiosos também, mas nenhum se compara em ser a Mãe de Deus, que a Virgem Maria foi privilegiada e preparada para ser a Mãe do meu Senhor. Que bênção, que graça, não é mesmo? Bom, estávamos reunidos e vamos permanecer. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, pode escrever aí nos comentários, tá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Olá, pessoal. Salve Maria Imaculada. Estou aqui para anunciar uma grande novidade para vocês. É sobre as cadeias da consagração a Nossa Senhora. Se você ainda não adquiriu a sua cadeia, ou você quer adquirir uma cadeia forte e resistente, você pode adquirir no site Templo de Maria. Pessoal, as cadeias que eles têm são bonitas, são maravilhosas. O material é muito bom e resistente. E você pode personalizar a sua cadeia, ou seja, você pode escolher a medalhinha de Nossa Senhora, você pode adicionar ali a cadeiazinha, um pingente, uma rosinha ali na sua cadeia, para a sua cadeia ficar mais linda ainda e mais maravilhosa
para Nossa Senhora. Você vai personalizar a sua cadeia, você vai escolher a cadeia, o modelo que você quer e os pingentes, a medalhinha que você deseja, tá bom? E para quem está acompanhando essas aulas, quem está fazendo esta consagração, vai ter um cupom disponível para vocês, exclusivo para vocês, tá? O cupom vai aparecer aí na tela, tá bom? Você escreve aí como está aparecendo, que você vai ter um desconto exclusivo para quem está fazendo esta consagração, para você adquirir a sua cadeia, tá bom? Para você utilizar esse cupom e adquirir a sua cadeia, entre no site do Templo de Maria, que eu vou deixar disponível na descrição do vídeo para você acessar o site. E você poderá escolher o modelo da sua cadeia e também adicionar o cupom de desconto. E que Deus e Nossa Senhora nos abençoe.